Que a paz de Cristo esteja com você que me assiste e que, através dessa palavra que vou ler e pensar sobre ela, que possa servir de aprendizado para cada um de nós. Para mim, serviu bastante e eu procurarei viver esses ensinamentos. Faça isso também, porque, com certeza, você terá muitas vantagens através desses ensinamentos, se praticado, se vivido em sua vida. Abri a palavra de Deus e veio a página onde está o capítulo 1 de 1 João. Então resolvi ler alguns textos e até marquei na palavra, na Bíblia, alguns textos que para mim são muito interessantes. E se me permite, vou ler, pensar com você sobre esse texto e te pedir, leia o livro de João, seu primeiro livro, primeira carta, leia todo ele e leia com paciência, procurando aprender. Vejamos o primeiro ensinamento, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É simples o ensinamento, não há muito o que ensinar, que meditar, apenas ler, pensar no que leu e pedir a Deus, ajuda-me a colocar em prática na minha vida esse ensinamento. Capítulo 2, versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É importante pensar isto, porque no mundo em que vivemos há muitas agressões, mas a palavra de Deus diz para nós que nós não podemos ter no coração qualquer ideia de ódio contra alguém. E a palavra diz que se eu odeio alguém, eu estou nas trevas. Outro ensinamento que me vem é capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não é falsa. Permanecei nele como também ele nos ensinou. O que eu aprendo aí é que eu preciso ler a palavra, ouvir palavras dos outros, pregações, mensagens, importante, mas meditar principalmente na palavra e até pensar, será que os ensinamentos que me foram dados são bíblicos? Examinar a palavra, e João fala isso. Vejamos agora o capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Somos filhos de Deus. Mas muitos dizem, por que você é assim? Por que você age assim? Por que você fala assim? Somos filhos de Deus. E há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Leio agora o capítulo 4, versículo 12. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
Versículo 14. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A palavra de Deus, para mim, é a orientação principal para a minha vida. Amar o meu semelhante. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E não amá-lo para dizer para ele que eu sou bonzinho, não. Porque é um mandamento de Deus. E o próprio Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. João nos orienta a amar o nosso próximo. E isso é a obrigação de um cristão. O nosso próximo, claro, muitas vezes age de maneira que nos causa tristeza, nos causa dor, mas Deus pede que cada um de nós faça um esforço sobre-humano, mas ame o próximo. É uma orientação dele que nós devemos pensar. E finalmente eu quero pensar, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quero terminar esta orientação ou esta mensagem dizendo uma coisa. Certa vez Jesus e Pedro conversando, Pedro disse, Jesus, estão falando a teu respeito, mas não andam conosco. E Jesus disse, deixa, Pedro, se estão falando a meu respeito, tá bom. O que Jesus quis dizer para mim é que muitas vezes o cristão acha-se no direito de julgar o outro. Ah, ele não é da minha denominação, não é da minha religião, ele não segue comigo, então ele é diferente, ele não é cristão. Não. Todas as denominações que falam de Jesus como Senhor é de Deus. Porque na realidade, você que me assiste, entenda isso. Deus não criou denominação. Deus não criou religião. O que ele disse para Pedro foi isto, Pedro, sobre a sua fé, edificarei a minha igreja. Então Jesus não disse que faria metodista, batista, católico, presbiteriano, não. Ele disse que sobre a fé de Pedro, ele edificaria a igreja. Hoje nós é que criamos denominações, os mais variados nomes, mas na realidade não foi Jesus que criou denominação, ele criou a igreja dele. E o que ele quer de nós é isso, viver cada um aprendendo da palavra dele, vivendo o ensinamento dele e não julgando quem quer que seja. Me permita até pensar isso no momento em que o Brasil passa, certa denominação, que é muito criticada, ela mostrou na televisão que reuniu 7 toneladas de alimento para ajudar os carentes. E muitos de nós que ficamos criticando essa denominação, eu pergunto, o que a minha denominação tem feito? Então, devemos ter muito cuidado na hora de julgar. Vamos olhar o nosso próximo com amor, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. E que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, a Tua palavra que nos ensina. Te agradecemos porque em Cristo temos a vida eterna. E pedimos, ó Deus, capacita-nos a dizer isto para o nosso próximo, porque ele também é imagem e semelhança sua, e como nós, precisa receber a vida eterna em Cristo. No nome de Jesus oramos. Amém.